Hello, gente! Mais um dia aqui pronta para compartilhar a palavra de Deus com vocês, e hoje o tema é quando Deus não responde. E eu vou começar falando como é difícil quando a gente ora em busca de respostas, quando a gente fica aflito, quando Deus não responde às nossas orações. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender, é que o silêncio de Deus também é resposta, né? Ele fica em silêncio, mas lá na frente, lá no futuro, a gente compreende por que Ele não respondeu às nossas orações quando a gente queria que Ele respondesse. Tô com a minha Bíblia aqui e vou ler com vocês lá em Isaías 64:4. Se você tiver com sua Bíblia aí, quiser acompanhar também, tá? Lá em Isaías 64:4 diz: Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E diz aqui que Deus está trabalhando a nosso favor, mesmo que no momento não faça sentido nenhum, Ele está trabalhando em silêncio. Por isso é tão importante nós vivermos pela fé e não pelas circunstâncias. E isso é o que tem feito eu descansar no Senhor. Tem muitas promessas para serem cumpridas em minha vida que, se eu não tiver fé, se eu não crer no Senhor, se eu não confiar no processo, se eu não confiar em Deus ali, eu vou me desesperar. Eu vou achar que Deus não liga pra mim, que Deus não escuta as minhas orações, sendo que Ele tá ali. Ele tá em silêncio, mas Ele permanece ali. Eu tava até conversando hoje com uma amiga minha. Ela falou que o marido dela perdeu o emprego e que ela tava assim, preocupada, né, como que ia ser. Mas, gente, Deus não desampara os seus. Ele não desampara. Mesmo que às vezes Ele fique em silêncio, mesmo que às vezes as circunstâncias ao nosso redor parece que vai dar tudo errado, Ele não desampara, Ele não deixa de prover. E eu falei pra ela, amiga, fica tranquila porque Deus, ele é um Deus grande demais. Ele é muito grande, Ele não vai deixar faltar nada na sua casa, não vai deixar faltar nada pra sua família. Se a gente não ficar sensível à voz de Deus, a gente não percebe as provisões de Deus diárias, sabe? Por exemplo, teve uma vez aqui que tinha acabado o requeijão. Acabou mesmo, sabe? Raspei o pote do requeijão e tinha acabado. E nesse mesmo dia eu falei, nossa, eu tenho que comprar requeijão. E a minha sogra chegou do trabalho com 2 potes de requeijão. Eu falei assim, nossa, Tavinho, né, que é o meu marido, falou pra você que acabou o requeijão? Ela, não. Eu fui comprar pra mim e acabei trazendo um a mais. E, gente, Deus tá nesses mínimos detalhes. Ele tá no nosso dia, Ele tá nesses momentos simples. E a gente tem que estar sensível a isso, sabe? Eu até me emociono aqui, porque às vezes a gente duvida demais de Deus, né? Às vezes a gente duvida da capacidade de Deus agir no nosso dia, na nossa vida. E são nesses momentos simples que a gente tem que se apegar. A gente tem que se apegar e crer que Ele tá ali confiando, que Ele tá ali permanecendo, que Ele tá ali provendo, sabe? Então, por mais que as circunstâncias nos façam desacreditar, fiquem tranquilas que Ele permanece o mesmo, Ele não vai te desamparar. E por mais que Ele não responda às suas orações no momento, Ele permanece. Ele tá ouvindo e Ele tá trabalhando em silêncio. Gente, eu travo bastante na hora de me falar, pode parecer que não por conta dos cortes. Então eu tô sempre aqui com o roteiro, lendo, conferindo tudo que eu tenho que falar com vocês referente ao tema. E aí eu anotei aqui algo muito importante, gente, sério, do fundo do seu coração. Para, fecha o olho, reflete, escuta. Ele é o nosso Pai e sabe o momento certo de nos abençoar e de nos responder. Outro ponto aqui é que Deus, Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Então não tem nem como a gente querer enganar Deus, né? E Ele sabe muito bem que se Ele te der aquilo que você quer na hora errada, você pode se desviar dos seus caminhos. Então, nesses momentos em que a gente tá mais angustiado, mais retraído e que Deus não responde às nossas orações, é aí que nós devemos confiar mais ainda e buscar mais ainda e fortalecer a nossa fé, sabe? Nesse momento de silêncio, precisamos fortalecer a nossa fé, buscar. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu essa semana comigo. Eu não tenho diagnóstico de depressão, mas eu tenho muitos sintomas em que me leva a pensar que eu tenha isso. Mas o ponto não é esse. O ponto é que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos seguindo os caminhos certinho, não é fácil, gente. O cristão, ele passa por muitas batalhas, por muitas lutas. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Quando não estamos no caminho de Deus, é muito mais difícil. É muito mais complicado. Essa semana, segunda-feira, eu acho,
Eu não tive vontade nenhuma de fazer meu devocional, de sentar aqui e ler a minha Bíblia. Vontade nenhuma. E aí, o que eu fiz? Falei, vou aproveitar que minha filha dormiu, né? Que é o momento que eu tô aqui gravando pra vocês. E vou ler meu livro, vou descansar, vou ficar mais tranquila ali. Escuto um louvor, falo com Deus daqui a pouco. E assim fui. E sempre que chega no final da tarde, vai me batendo um desânimo, uma coisa ruim. E tem muitas coisas que eu tenho aqui que eu não tô pronta ainda pra me abrir aqui pra vocês. Muitos problemas aqui na cabeça. E aí chegou no final de tarde, eu comecei com pensamentos ruins, eu comecei com uma tristeza que assolava meu coração e eu buscava felicidade, sabe? Não encontrava. E aí, beleza, eu dormi, não fiz meu devocional realmente nesse dia. Chegou no outro dia, eu tive que acordar super cedo pra ir pra casa da minha mãe, que a gente ia sair, levei as meninas, então foi assim, correria, ou seja, também não fiz meu devocional. Gente, que dia foi aquele pra mim? Sério. Me deu uma crise existencial, me deu uma crise de comparação com as pessoas. Tudo que eu olhava me comparava, tudo pra mim não tava bom. E eu olhava aquele dia, um dia ensolarado, um dia bonito, e eu não encontrava felicidade. Eu ficava buscando, eu falava, não, gente, eu tenho motivos pra ser feliz hoje. Eu tenho motivos, minhas filhas estão bem, sabe? Por que eu não tô feliz? Por que eu não tô em paz? E pode parecer besteira, mas foi porque eu não fiz meu devocional. Porque quando eu faço meu devocional, quando eu mergulho aqui na palavra de Deus, tudo muda, gente. Eu encontro felicidade nas coisas mais simples do dia. Gente, tudo resolve acontecer. Minha mãe me ligando, bateria fraca, mas enfim, vou continuar. Quando eu faço meu devocional, tudo muda. Tudo muda. Eu encontro alegria no dia a dia, eu vejo as cores, sabe, do dia. Então, não é fácil, sabe? Tipo assim, estar na presença de Deus ali não é fácil, gente. Não é fácil porque as lutas vão vir mesmo assim. Mas quando a gente tá com Deus, a gente tem a quem se apegar. A gente tem em quem confiar. E quando a gente não tá na presença? Com quem que a gente vai falar? Pra onde a gente vai correr? Sabe? E é isso, gente. Então, por mais que Deus não responda ali na hora, confia porque Ele é Deus, Ele não vai te desamparar. E Ele te ama, Ele me ama, Ele pode não responder, mas para de olhar as circunstâncias ao seu redor e se apegue mais ainda. Confiar em Deus e seguir os seus caminhos não vai te isentar das batalhas, mas com certeza vai te dar forças para você encarar os desafios. Então guarda essa frase no seu íntimo, porque é a mais pura verdade, tá? E foi essa mensagem, foi uma mensagem rápida, uma mensagem muito profunda. Tudo que eu falo aqui com vocês, tudo que eu compartilho são coisas que eu vivo, tá? Às vezes eu faço uma oração, eu quero muito uma coisa e Deus não me responde porque não é o momento certo. A mensagem de hoje é isso. Continua fazendo o que é certo, continua nos caminhos de Deus, porque Deus não falha, Ele não vai falhar. Nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Ele é fiel pra cumprir as promessas na sua vida. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Mexeu muito comigo, eu não sabia que eu ia me emocionar aqui. Mas acontece, né, gente? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal. Muitos vídeos virão por aí. Quero começar a postar 2 vídeos por semana. Quero me organizar pra isso. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.